Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na Resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Final de semana, Brasileirão 2023, 18ª rodada de Série A. Rodada que fica no meio, dos jogos da Sul-Americana e da Libertadores. Temos aí no canal o resumo do que aconteceu. Não tivemos muitas vitórias dos brasileiros nessas duas competições. Pela Libertadores, Flamengo e Palmeiras venceram. Inter perdeu, Atlético Paranaense perdeu. Inter, Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro, que jogou com o Palmeiras. Então, são 6 times, 5 jogos. Fluminense empatou, Flamengo e Palmeiras ganharam, Internacional, Furacão e Atlético Mineiro perdeu. E na Sul-Americana, tivemos o Fortaleza vencendo, o Corinthians vencendo, América Mineiro e Bragantino empatando, e Goiás e São Paulo perdendo. Será que eu esqueci alguém? Acho que não, acho que é isso. Fortaleza ganhou, Botafogo ganhou, Goiás perdeu, São Paulo perdeu. E os outros dois foi Bragantino e América Mineiro que empataram. Mas eu vou dar uma olhada aqui só para ver se eu não esqueci alguém, que eu acho que não. Deixa eu ver aqui, América Mineiro, Botafogo, Goiás, Corinthians. Acho que é isso, América Mineiro, São Paulo, Botafogo, Goiás, Corinthians e Fortaleza, exatamente. E não tem nenhum time brasileiro ainda que vá para o jogo de volta, tanto na Libertadores quanto pela Sul-Americana, em condições de classificar. Temos um time em condições de quase eliminado, que é o Goiás. Agora, de classificado, não temos. Então, o que esses times, que são 12 times, são 7 times da Sul-Americana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 da Sul-Americana e 6 da Libertadores. São 13 times. Bom, esses times têm o próximo jogo semana que vem. E aí? Vão poupar, não vão poupar? Tem times que podem poupar, outros não podem poupar pela tabela do Campeonato Brasileiro. É um momento aí de se estudar. Alguns times que não poupam porque estão sempre mudando. Tem time que o time vai poupar. Não, ele não poupa. Ele troca o time todo jogo. Isso já está na vantagem. É o caso do Flamengo, que está sempre mudando o time. O Flamengo está sempre mudando o time. Outro time que está sempre rodando o seu elenco há bastante tempo é o do Fortaleza, que também vem rodando o elenco. O restante não vem rodando muito elenco. O Corinthians não é muito de rodar elenco, porque está tentando encontrar um clube, um time, O Palmeiras também não. O Atlético Mineiro está na condição do Campeonato Brasileiro. Chega a ser vergonhosa. O Bragantino, de vez em quando ele dá uma rodada no time também, mas não é muito. O América não tem o porquê rodar. Está numa merda de dar gols no Campeonato Brasileiro. O Botafogo não é um time que roda. Não é um time que roda. Tirou Tiquinho, tirou Marçal, o time sentiu. Então, essa rodada, talvez os que sintam menos, justamente pelo fato de estar sempre girando o time, é Flamengo e Fortaleza. Essa é a verdade. Porque o Fortaleza, eu não me lembro. O Flamengo, com certeza, desde que o São Paulo assumiu, não jogou com o mesmo time nenhum jogo. Nenhum jogo foi com o mesmo time. E o Fortaleza, sinceramente, eu também acho que não deve ter ido para o mesmo jogo com o mesmo time. Se foi a 1, 2 jogos, no máximo com o mesmo time. No geral, ele também muda. O restante é uma mudança um pouquinho menos acentuada. Então, talvez, neste momento, essas mudanças a longo prazo que o Flamengo e Fortaleza já faz, talvez surtam mais efeito e eles sintam menos. Então, vamos falar aí sobre essa 18ª rodada do Brasileirão 2023 Série A, com os meus palpites e algumas análises, beleza? Então vamos lá, galera. Deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha aqui o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal.
Dê o seu like, ativa a notificação, coloque seus comentários, entre aqui no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode dar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? E aqui, 3 coisinhas rápidas, tá? Só para me falar aqui com vocês. Primeiro, se você gosta dos canais do canal Resenha com Magalhães e curte, não deixe de se inscrever. Mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, se inscreva, porque se todos fossem inscritos já tinha atingido 50 mil. Segundo, aqui na descrição desse vídeo, na primeira linha, tem um link. É o link da galera do Zone Play, por onde assiste todos os jogos, documentários, filmes, minisséries. Tudo em alta qualidade, sem travar. Funciona para mim, eu indico para você. E nos nossos comentários fixados também tem o link. E terceiro, se você faz parte de qualquer grupo do canal Resenha com Magalhães, qualquer grupo do canal Resenha com Magalhães do WhatsApp, você tem direito à promoção Dia dos Pais do Zone Play. Dia dos Pais do Zone Play. Então clica aí no seu grupo, na escrito Zone Play, e pergunta qual é a promoção. A promoção é boa, eu te garanto. Tá? Beleza? Então vamos lá, galera. Vamos aqui falar sobre os jogos do Brasileirão 2023. Bom, jogos sábado e domingo. Domingo 6 jogos e no sábado 4. E confrontos pesados. Confrontos pesados na parte de cima da tabela, jogos ali na parte de baixo da tabela. Vamos lá. Sábado, 4 horas da tarde, Santos e Atlético Paranaense. Cara, o Santos está aqui na beirola da zona de rebaixamento, na 15ª colocação com 17 pontos. O primeiro time fora da zona de rebaixamento o primeiro time dentro da zona de rebaixamento é o Bahia, que tem 15. Então o Santos corre o risco sim de entrar nessa rodada na zona de rebaixamento se perder. Tá? Nos últimos 5 jogos o Santos só ganhou 1, perdeu 3, empatou 1. O Atlético Paranaense é o 7º colocado, com 27 pontos. Nos últimos 5 jogos perdeu 1, ganhou 2 e empatou 2. Cara, a situação do Atlético Paranaense em relação ao Campeonato Brasileiro não tem nem comparação com o Santos. São campeonatos distintos. A situação do Atlético Paranaense é o jogo pela Libertadores contra o Bolívar, que o Atlético Paranaense perdeu 3-1. O Atlético Paranaense tem que estar nos cascos, irmão. Para esse jogo contra o Bolívar que vai ser tenso. Vão ter que correr muita... Cara, eu acho que o Atlético Paranaense tinha que poupar tudo que pudesse poupar nesse jogo contra o Santos. Perder esses 3 pontos para o Santos nesse momento da competição, para o Atlético Paranaense, sinceramente, não vai causar trauma nenhum, na minha opinião, para o Atlético Paranaense. Eu vou de Santos, cara. Vou de Santos 1-0 Santos. Placar magrinho do Santos, eu vou de Santos 1-0 em cima do Atlético Paranaense. Eu acho que o Atlético Paranaense vai continuar basicamente em reserva. Tá? Santos 1-0 em cima do Atlético Paranaense. Também no sábado, 6h30 da tarde, Goiás e Fortaleza. Os dois estão na Sul-Americana. O Goiás tomou de 3 na Sul-Americana. A situação do Goiás para reverter, irmão, na boa. Eu acho que o Goiás tinha que dar atenção ao Campeonato Brasileiro. E o Fortaleza ganhou fora de casa e está com a classificação não encaminhada, mas mais próxima. No Campeonato Brasileiro, o Fortaleza está na 11ª colocação com 23. Os últimos 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro, o Fortaleza perdeu. Então o momento do Fortaleza do Campeonato Brasileiro não é bom. O Goiás é o 16º com 16. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Cara, levando em consideração que a probabilidade de classificação para a Sul-Americana, para o Fortaleza está mais perto do que para o Goiás, entendo eu que o Goiás deveria ir
que um time que tivesse de melhor para tentar chegar aos 19 pontos e não entrar na zona de rebaixamento. Porque se ele empatar, o Bahia ganhar, ele entra. Então, eu vou da premissa que o Goiás vai dar a importância que o Campeonato Brasileiro merece. Isso não é americano, irmão. Vai com o que der. Já está tomando 3-0. O Fortaleza tem uma vantagem contra o Libertad. Mas não está bem no Campeonato Brasileiro, não. Deu uma caída. Está na 11ª colocação, dos últimos 3 jogos não ganha. Mais um jogo no Campeonato Brasileiro, se não ganhar, aí começa a complicar. Mas o jogo é fora de casa, cara. Eu acho que o Fortaleza vai dar uma mexida, como o Voivoda vai dar uma mexida. Cara, esse jogo pra mim dá empate. Esse jogo dá 1-1 ou 0-0. Goiás e Fortaleza pra mim ou 1-1 ou 0-0. Levando em consideração que o Goiás vai com o seu time principal. Tá? Se for com o time reserva, perde. Então, Goiás e Fortaleza eu vou de 1-1. Também no sábado, 6h30 da tarde, Internacional e Corinthians. Um está na Sul-Americana e outro na Libertadores. O da Libertadores tem um jogo, talvez, na minha opinião, o mais difícil igual ao do Atlético Mineiro. As duas situações mais difíceis de classificação, na minha opinião, é a do Inter contra o River, apesar de jogar em casa. O Inter joga em casa contra o River, mas é uma situação muito difícil. Dá para virar, mas é difícil. Estou falando que é impossível. E do Atlético Mineiro, que joga contra o Palmeiras fora de casa. O Inter tem que fazer pelo menos um gol no River. O Corinthians ganhou em casa. Vai jogar contra um outro time argentino, o Red Bull. Lá também é uma situação muito complicada. Ou seja, Internacional e Corinthians, os dois têm condições de classificação, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. Mas os dois têm jogos dificílimos. Talvez o Corinthians é o que tem o jogo mais difícil pela Sul-Americana e o Corinthians talvez é o que tem o jogo mais difícil. Talvez. Eu acho que o jogo mais difícil é o do Atlético Mineiro na Libertadores. Mas o segundo mais difícil. Só que o Corinthians está na 14ª colocação com 19 pontos. Mesmo que perca, o Corinthians não entra na zona de rebaixamento. Porque o Bahia tem 15, então não entra. E o Internacional tem 23. Apesar que o Internacional não ganha no Campeonato Brasileiro há séculos também. O Internacional vem aí de 5 jogos sem vitórias. O Internacional quer se classificar? O Corinthians quer se classificar? Eu acho que querem. Tem possibilidade. Acho que os dois vão com um time muito mesclado, muito misto. Internacional e Corinthians, 0-0. Eu acho que essa rodada vai ter muito empate. Muito empate. Internacional e Corinthians, para mim, 0-0. Internacional e Corinthians, para mim, 0-0. Jogo sem gols. Também no sábado, 9 horas da noite, Fluminense e Palmeiras. 2 times na Libertadores. 2 times em condições diferentes da de Internacional e Corinthians. O Fluminense conseguiu um bom empate fora de casa. Inclusive, o jogador lá, que teve a perna machucada, já deu entrevista, já falou do Marcelo, falou bem do Marcelo, do caráter do Marcelo. Porque o Marcelo, cara, coitado, sabe que não tem culpa. O próprio jogador que se machucou sabe que o Marcelo não teve culpa, cara. Então, mandou recado pro Marcelo, bacana a atitude do jogador do Argentino Júnior também, cara. Bacana. Bacana o cara consciente do que aconteceu. Foi realmente uma fatalidade tamanho monstro, né? Fatalidade tamanho monstro. O que aconteceu com o jogador do Argentino Júnior. Mas o Fluminense tem um resultado bom para casa. Empatou lá e decide em casa. O Palmeiras ganhou fora de casa do Atlético Mineiro e decide em casa. Mas são 2 jogos difíceis também. O Fluminense joga em casa e o Palmeiras também joga em casa. O jogo é mando de campo Fluminense. Tabela aqui. O Palmeiras é o 3º, o Fluminense é o 5º. O Palmeiras tem pretensão de pegar o Botafogo, o Fluminense tem pretensão de pegar o Botafogo. Os dois têm pretensão de continuar na zona de classificação da Libertadores. Tanto no jogo
quanto na tabela do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vem aí de 5 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, 3 empates e 2 vitórias. O Fluminense vem oscilando mais de 5 jogos, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Cara, jogo complicado. Acho que os dois times não vão dar a vida nesse jogo, não. Eu acho que esse jogo vai ser aquele tipo de jogo de banho-maria. Não sei. Os caras não vão querer dar vida porque sabem que tem Libertadores. Cara, de empate também esse jogo. Cara, essa rodada vai ter muito empate, acredito eu. Fluminense e Palmeiras. Acho até que sai gol nesse jogo. Mas 1-1 no máximo. Acho que não sai mais que isso, não. Acho que é 1-1 no máximo. Fluminense e Palmeiras, acho que é 1-1 no máximo. Eu vou ser sincero, apesar do estilo de jogo de Fluminense e Palmeiras, mas pela condição que os dois têm na Libertadores, pode ser ter um jogo de comadre. Tá? E que eu não ficaria surpreso, não. Tá? Então, Fluminense e Palmeiras, para mim, também empate 0-0, 1-1. Domingo, 4 horas da tarde, aí não. Aí é porrada na mesa. O Vasco da Gama e Grêmio. Vasco da Gama nem precisa falar, né? Vasco da Gama não ganha de ninguém. É o último colocado. E o Grêmio está aqui na 4ª colocação. Lembrando que o Grêmio tem um jogo a menos, né? O Grêmio, se ganhar esse jogo a menos, o Grêmio assume a 2ª colocação. Vasco e Grêmio. Bom, não dá para comparar, né? Hoje você compara Vasco e Grêmio, não dá. O mando de campo é do Vasco. O Vasco não tem torcida ainda, não deve. Tomara que não tenha até o final do ano pelo que aconteceu. Vasco e Grêmio. Vasco ficou a semana toda se preparando para esse jogo e o Grêmio também, né? Nenhum dos dois está na Sul-Americana nem na Libertadores. Cara, eu consigo colocar o Vasco, mesmo jogando em casa, como favorito. Para mim, o favorito é o Grêmio. Para mim, dá 2-1 Grêmio fora de casa. 2-1 Grêmio fora de casa em cima do Vasco. Seria importante a vitória para o Vasco, mas, sinceramente, eu não consigo apostar no Vasco. É difícil, difícil. Então, para mim, 2-1 Grêmio fora de casa perante o Vasco. Domingo também, 4 horas da tarde, São Paulo e Atlético Mineiro. Um na Sul-Americana e o outro. Ó, tá vendo? A quantidade de times que estão na Sul-Americana e Libertadores se enfrentando, bastante. É por isso que, para mim, tem a tendência de muito empate. São Paulo e Atlético Mineiro. O São Paulo perdeu o São Lourenço fora de casa. Joga em casa, segunda partida. O Atlético Mineiro perdeu em casa para o Palmeiras. Joga fora de casa contra o Palmeiras. Os dois têm partidas difíceis. Acho não. Com certeza o do Atlético Mineiro é muito mais difícil que a do São Paulo. Porque o Palmeiras é muito mais time que o São Lourenço. Mas são dois jogos muito difíceis. São Paulo vai com força máxima. O Atlético Mineiro vai com força máxima. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O São Paulo é o 8º colocado com 26 pontos. São Paulo, eu acho que pode dar algum tipo de refresco a alguns jogadores. O Atlético Mineiro não ganha de ninguém há 8, 9, 10 jogos, sei lá. Eu não sei nem mais o tamanho da vergonha do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está com 21 pontos. Só para lembrar, o primeiro time da zona de rebaixamento tem 15. O Atlético Mineiro está a 6 pontos da zona de rebaixamento. O Atlético Mineiro está a 6 pontos. Cara, será que o Atlético Mineiro ainda tem o direito de dar como prioridade a Libertadores? Será que o Atlético Mineiro ainda tem o direito de dar essa chance de tentar passar do Palmeiras? A torcida vai querer. Esse time aguenta. O time tem capacidade, mas não tem treinador. O Palmeiras pode poupar. Acho que o Palmeiras vai até dar uma poupada em alguém, né? O Palmeiras jogando. Mas o Atlético Mineiro, sinceramente, acho que tem que dar prioridade ao Campeonato Brasileiro. Ele é prioridade do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo acho que pode poupar um pouquinho. Só que o Atlético Mineiro está tão bagunçado, tá tão sem formatação, que é difícil, cara. O Atlético Mineiro só consegue ganhar hoje na qualidade de 2 jogadores. O São Paulo, mesmo com algumas reservas, de cara já é mais estruturado.
São Paulo e Atlético Mineiro, outro jogo complicado, difícil. Levando em consideração também, jogos que terão no meio de semana. Vou de São Paulo. 2-1 São Paulo em cima do Galo. 2-1 São Paulo em cima do Galo. Acho que o Filipão vai continuar não ganhando. E a diretoria teimando com o Filipão. 2-1 São Paulo em cima do Galo. Domingo, 6h30 da tarde, Coritiba e Bragantino. O Bragantino joga em casa pela Sul-Americana contra o América Mineiro e empatou de 1-1. Eu acho que o Bragantino, apesar de ser muitos garotos, de repente o Bragantino pode dar uma poupada. O Coritiba não tem que poupar nada, porque só está no Campeonato Brasileiro. O Coritiba está aqui na 18ª colocação com 14 pontos. Então tem que jogar para ganhar. Mas pega um Bragantino que está lá em cima. O Bragantino é o 6º colocado com 28 pontos. O time do Bragantino é muito melhor do que o do Coritiba. Mano de campo do Coritiba. Será que o Coritiba pode aprontar em cima do Bragantino? O Bragantino de repente poupando? Pode ser uma chance para o Coritiba? Coritiba e Bragantino. Cara, eu acho que o Coritiba vai aprontar em cima do Bragantino. Coritiba 1-0 em cima do Bragantino. Eu vou de Coritiba. 1-0 Coritiba em cima do Bragantino. Também no domingo, 6h30, Bahia e América Mineiro. O Bahia, zona de rebaixamento, só treinando, para pegar o América Mineiro, que empatou com o Bragantino para a Sul-Americana e agora vai jogar fora de casa. O América Mineiro tem o direito de se permitir chegar às quartas de final? Tem, chance ele tem porque empatou. Mas será que o América Mineiro está cagando tanto assim para o Campeonato Brasileiro? O América Mineiro é o 19º com 10 pontos. Será que vai abandonar mesmo? Ou o América Mineiro tem tanta certeza que quando acabar a Sul-Americana eles conseguem recuperar? Eu acho que o América Mineiro tinha que ir com o que tivesse de melhor. Muito como do Bahia. Cara, eu vou de Bahia. Eu vou de Bahia 2-0 Bahia em cima do América Mineiro. Eu vou de Bahia. Vou dar mais uma chance pro Bahia. 2-0 Bahia em cima do América Mineiro. E acho que o Bahia consegue sair da zona de rebaixamento nessa rodada. Que eu acho que Santos ou Goiás perdem. E o Bahia ganhando sai. Acho que dá pra sair. Então eu vou de Bahia, cara. Apesar do Bahia não ganhar de ninguém também igual o Atlético Mineiro, mas eu vou dessa moral. Eu acho que o Bahia ganha do América Mineiro. Acho que o Bahia ganha do América Mineiro. 2-0. Domingo, 6h30, Cruzeiro e Botafogo. O Botafogo imaginou ir para o jogo lá no Paraguai praticamente classificado. Não foi isso que aconteceu. Vai ter que jogar lá. É mais time, mas vai ter que jogar lá contra o Guarani. Porque o Botafogo não está classificado. Um gol vai para o empate lá. O Cruzeiro ficou treinando para jogar contra o Botafogo. O time do Botafogo é melhor. O tanto que é o líder disparado. Mas o time do Cruzeiro não é uma nhaca. O time do Cruzeiro não é uma nhaca. O time do Cruzeiro vai dar trabalho. O Cruzeiro está aqui na 10ª colocação com 23 pontos. O Cruzeiro não vive uma fase muito boa. O Cruzeiro vive uma fase de altos e baixos. Vai depender muito do Botafogo. Esse jogo vai depender muito do Botafogo. Se o Botafogo for com um time completinho, o Botafogo ganha. Se o Botafogo for com um time completo, o Botafogo ganha do Cruzeiro. Se o Botafogo for com um time completo, eu coloco 2-0 Botafogo contra o Cruzeiro. Se o Botafogo for sem Tiquinho, sem o Dudu, sem o Adrielson na zaga, se o Botafogo for ali com 60% do time titular, cara, eu vou de Cruzeiro. Esse jogo não dá empate. Esse jogo dá Botafogo ou dá Cruzeiro. Se o Botafogo for com o time completo, eu dou Botafogo 2-0. Se for com o time 60%, eu dou Cruzeiro 1-0. Deu para entender? Botafogo completo, 2-0 Botafogo fora de casa. Botafogo com 60% do elenco do time principal, eu coloco 1-0 Cruzeiro. E fechando a rodada, 8 horas da noite de domingo, Cuiabá e Flamengo. Bom, o Flamengo não fez um jogo sequer. Eu não sei nem se o Flamengo fez algum jogo esse ano com o mesmo time. Mas com o São Paulo, com certeza. Então o Flamengo não sente a mudança. Quer dizer, lógico que sente. Mas já está tão acostumado que... E nesse jogo, já não tem de cara o Gabigol. Acho que não terá o Pedro também. Eu acho que o São Paulo não vai descarar o Pedro.
Vamos lá rapidinho sobre a situação. O Sampaoli falou sobre o Pedro. Bom, minha opinião. Papo de jacaré do Sampaoli. O que ele falou na entrevista sobre o Pedro é papo de jacaré. Agora também, vamos levar. Bom, se o Pedro não quer, abre o jogo. Olha só, eu não treino mais com ele, ponto. Eu quero ser negociado, meus empresários já estão me negociando. Me bota para treinar a parte até eu ser negociado. Se eu não for negociado nessa janela aqui, eu volto e volto a treinar. Mas não quero estar com ele mais. Abre o jogo, irmão. Chega de babaca. Porque o Pedro já está esticando. Só que eu entendo o Pedro em algumas partes. Primeiro, vamos ser sinceros. Pelo que eu soube, o Sampaoli não ligou para o Pedro. Segundo, o Sampaoli em momento nenhum disse que o amigo dele de 30 anos estava errado. Eu não escutei nenhuma entrevista o Sampaoli dizer que o amigo dele estava errado. Eu só escutei ele falar que não se resolve na briga. Mas dizer que o amigo dele estava errado, eu não escutei ele falar. A diretoria do Flamengo não emitiu nenhuma nota de apoio ao Pedro. E nem deu um comunicado de punição. Mas uma nota de Pedro, a gente está do teu lado, que precisar da gente, nenhum. Ou seja, nem o Sampaoli esboçou uma nota de apoio ao Pedro pela violência e nem o clube de regatas do Flamengo. Na condição do Pedro, ele tem que ficar chateado sim, porque nem o seu treinador e nem o seu clube que o paga emitiu uma nota. Eu não me lembro de uma nota do Flamengo. Emitimos uma nota dizendo que somos contra a violência. Eu estou falando diretamente para o Pedro. Não é essa nota para a empresa. Estou falando uma nota diretamente para o Pedro. Magrande, mas o Braz foi lá. Tá, o Braz foi lá. Mas o que eu ia querer se eu fosse o Pedro era mais do que isso. Mas ele mandou o preparador físico embora. Irmão, ainda não saiu a rescisão do preparador físico, não. Ainda não saiu a rescisão, não. E com a diretoria que o Flamengo tem, se o Pedro assina uma rescisão e vai embora, não vou ficar surpreso se o preparador físico aparecer. Se o Pedro for embora, eu não fico surpreso se o preparador físico aparecer. Beleza? Só para dar aqui o meu papo. Então, Cuiabá e Flamengo para terminar. O time do Cuiabá eu já falei e vou repetir. Ele vai dar trabalho para qualquer time em qualquer lugar. Ou em casa ou fora. O Flamengo vai com um time aí mexido, deve. Porque tem um jogo contra o Olímpia, né? Fora de casa, que ganhou de 1-0 só. É mais time que o Olímpia, mas não está decidido também. Tem que jogar a fera. Então eu acho que alguns jogadores ele vai poupar. Vitor Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique. Só para lembrar. Bruno Henrique. O Bruno Henrique é o jogador que não pode sair. Você pode barrar qualquer um. Gabigol, Pedro, Vitor Ribeiro, os dois zagueiros, os 3 volantes, mas tem 2 jogadores que você não pode barrar se tiver condição de jogar. Bruno Henrique e Arrascaeta. Só esses 2. Todos os restantes você pode barrar. Gabigol, Pedro. Foda-se, qualquer um. Os dois são características completamente diferentes. O Pedro tem uma característica e o Gabigol completamente diferente. Agora, jogador que você não pode barrar. O Bruno Henrique é mais importante que o Gabigol. Pro time. Na boa. Pro time ele é mais importante. Ele é mais importante que o Pedro. O Arrascaeta é mais importante que os dois. Que o Pedro e que o Gabigol. Minha opinião. Que craque, o Flamengo tem um Arrascaeta. Essa é a minha opinião. Tem grandes jogadores como o Vitor Ribeiro, o Gerson. Mas craque tem um Arrascaeta. E o grande jogador que não é craque, que o Bruno Henrique não é craque, para craque ele precisa de mais, precisa de qualidade, pode boa, precisa de alguma coisa. Mas o grande jogador é o Bruno Henrique. Então o Bruno Henrique, eu acho que ele está de fora. O restante tu pode barrar qualquer um. Qualquer um. Se você for botar numa lista de qualidades técnicas, o Gabigol está na metade do elenco para baixo. Essa é a verdade. Se você pegar domínio de bola, chute, o Gabigol está na metade da tabela para baixo. Aqui o Gabigol tem muita estrela. Tá? Mas ele, como jogador mesmo, ele é um jogador mediano. Essa é a verdade. Tá? Mas ele é muito esforçado. Ele é muito esforçado. Então a gente tem que... E é ídolo do Flamengo. Mas se você for fazer uma pranchetinha, habilidade, cabeceio, toca a perna direita, toca a perna esquerda, chute. Se você for fazer uma estatística dessa, tu vai ver que o Gabigol vai ficar da metade da tabela para baixo.
porque ele não tem essas características. Então, cara, um jogo muito complicado para Cuiabá e Flamengo. Um jogo muito complicado, mas eu acho que dá Flamengo. 2-1 Flamengo em cima do Cuiabá. Vou de 2-1 Flamengo em cima do Cuiabá. Então tá aí a minha análise, os meus palpites. Um grande abraço, até mais, valeu. Tamo junto, fui.